Boa noite a todos. Estou passando aqui com a rápida mensagem, onde eu estava sozinho na minha casa lendo e Deus me incomodou para que eu transmitisse ela para você agora, para que você venha pensar. E essa mensagem eu não poderia esperar até quarta-feira, porque é algo que Deus quer fazer diferente na sua vida. É algo que Deus quer mostrar que Ele prover sim, mas nós temos que fazer nossa parte. Muitos dizem, Deus proverá. Qualquer coisinha, Deus proverá. Ah, eu estou precisando de emprego, Deus proverá. Estou precisando sair desse vício, Deus proverá. Estou precisando disso, Deus proverá. Sim, você está precisando de emprego? Deus vai prover emprego na sua vida. Mas você precisa sair debaixo do travesseiro, você precisa entregar currículo, você precisa se atualizar nos estudos, você precisa se atualizar nas profissões, para que Deus possa prover. Você tem que ter atitude. E assim é na tua vida espiritual, na tua vida com Deus, na sua casa, na sua família. Deus proverá. Mas para Ele agir, você tem que ter uma atitude. Essa semana nós falamos. Você tem que ter uma ação para ele ter a reação. Ele vai reagir toda a ação que você tiver. Você precisa do emprego e não tem uma ação, não tem como ele reagir, não tem como ele abrir portas. Você anda num vício, você precisa sair do vício, não tem como você se colocar a sair do vício para que ele venha te tirar. Então, Deus proverá. Ele faz a parte dele, isso é certo. Você tem que fazer a sua. E eu, numa breve passagem, eu estava lendo aqui e eu resolvi transmitir ela para vocês. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando neste momento, onde Deus tem algo importante a dizer para você. É breve, é rápido, então não saia daí. Não saia. E se você puder, você já pode compartilhar. Essa live, como as outras, vai ficar na rede social e você vai ter condições de compartilhar ela, tá bom? Sei que você estava vendo o jogo, posso estar te atrapalhando? Não, não estou te atrapalhando, tá bom? Isso é algo que vai engrandecer a sua vida com Deus, tá? Então não tenha esse tipo de pensamento, tá bom? O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu estava lendo o livro de Apóstolos e algo me chamou a atenção, que foi a parte que fala da prisão dos apóstolos, do livro de Atos. E me chamou muita atenção. Por quê, pastor Renato? Porque retrata a mim e a você, muitas vezes. Muitas vezes. Presta atenção. Atos dos Apóstolos é uma grande verdade que vivemos hoje. Eu quero agradecer você mais uma vez, dar meu boa noite a todos vocês, desejar uma paz no seu descanso, toda a sua família, hoje noite de sábado, tá? Amanhã um domingo abençoado, e eu quero agradecer você por me deixar entrar na sua casa essa noite, mais uma vez, mas quarta-feira estaremos aqui, tá? Brevemente diz assim, ó, livro de Apóstolo, capítulo 5, versículo 17, onde ele vem falando da prisão dos apóstolos. Olha o que diz a Bíblia. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então veja, não só hoje, mas também naquela época já existiam pessoas que iam contra a todos que falavam de Deus. Hoje você não se ouve falar muito do Espírito Santo.
Você ouve falar em salvação, em libertação, em cura, em prosperidade, em Deus proverá, mas você não ouve falar constantemente do Espírito Santo, do Consolador. Porque muitas pessoas se calam. Sabe por quê? Porque quando eu falo a verdade desta vida, é o que diz a Bíblia aqui, ou seja, a verdade da palavra, que é o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus, o Consolador. Quando eu dou essa mensagem na igreja, dentro de um templo, muitos homens dizem que essa mensagem não vai fazer crescer a igreja, ou seja, não vai juntar multidão. O que junta multidão? O que junta multidão é o milagre, a libertação, a transformação, a prosperidade. Não é isso que eles pregam hoje? Não sou contra. Tudo isso Deus tem para te dar. Como diz, Deus proverá. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, não só hoje as pessoas evitam falar de Deus, que hoje é representado pelo Espírito Santo, mas também na época já não se podia falar. Porque se falasse a verdade desta palavra, aquela população na época iria deixar de seguir os sacerdotes para se voltar para Deus. E hoje é a mesma coisa. As pessoas, se você falar do Espírito Santo, do Consolador, e você ensinar ela que ele é o único que pode mudar, muitos vão deixar de seguir o homem, o pastor, o bispo, o apóstolo, o padre, enfim, os sacerdotes, e vão voltar a seguir a Deus. E isso o homem não quer, senão a igreja dele fica vazia. E você vê que naquela época, quando os apóstolos falavam de Deus, algo se levantou contra eles, os sacerdotes, os de dentro, os que falavam, serviam a Deus. Mandaram prender. Só que quando eles estavam em cárcere, Deus não se conformou com aquilo, enviou um anjo para tirar eles do cárcere. Falou, vocês vão até as igrejas e vão falar a verdade desta vida. Vão falar a verdade de mim. Vão falar que eu sou quem faz, eu sou quem realiza, eu sou o que consola, o que conforta. Não é o homem. Vocês têm que falar essa verdade. E hoje, poucos falam da verdade, que o Espírito Santo foi enviado a nós para nos consolar. Jesus disse, irei com o Pai e pedirei que lhes mande um novo Consolador, o Espírito Santo. Muitos não falam do Espírito Santo nas igrejas, não pregam sobre ele. Falam alguma coisa, mas não pregam dele, sobre ele, e não ensinam que ele é quem realiza tudo. Se ele não estiver dentro de você, com você, pertencendo à sua vida, você pode alcançar tudo, mas da maneira que você alcançar, você vai perder, porque é material. Continuando, diz assim, tendo ouvido isto, logo a romper o dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e os sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser visto. E do que viria a ser isto. Ou seja, eles mandaram buscar aqueles homens que estavam presos. E os soldados voltaram e falaram, não tem ninguém lá. Está intacto, ninguém mexeu em nada, os guardas estão lá, mas eles não estão lá dentro. Eles ficaram sem saber o que fazer. Quando você começa a falar do Espírito Santo, do Consolador, as pessoas que são contra esse tipo de mensagem, as pessoas que pregam só libertação, transformação, cura, prosperidade, milagre, que pregam essas coisas para trazer a igreja para ela, essas pessoas ficam sem saber o que fazer, porque ela está vendo aquele povo que ela trazia para ela se disserpando,
para um outro lado, para o lado da verdade. Porque a Bíblia ela é bem clara. Jesus disse: enviarei o Consolador, um novo Consolador, para que fique entre vós até que eu volte. Ele não falou vou enviar o homem, ele falou enviarei outro Consolador. E esta é a verdade. Homem não te leva a lugar nenhum. Se você seguir o homem e ele cair num buraco, se você estiver atrás dele, você cai junto com ele. Então eles ficaram confusos. E agora, o que vamos fazer? Eles vão contar a verdade, eles vão tirar o nosso povo da nossa igreja. E isso acontece hoje. Muitos tentam calar homens que falam a verdade desta vida, ou seja, sobre o Espírito Santo, o Consolador. Aí diz assim, ó: nesse inteirinho, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os. Deixa eu te falar, sabia que eu fui muito tempo interrogado? Muitas vezes mandavam eu subir no altar, a direção era para mim subir no altar e pedir dinheiro. Muitas vezes a direção era eu subir no altar e te virar de cabeça para baixo e falando: você está curada, você está liberta, você está transformada. Nunca falaram para mim: vai lá e prega do Espírito Santo, porque se aquela pessoa acreditar, quando ela sair da igreja ela vai estar curada. Não. Vai lá e faz, põe a mão na cabeça dela, porque ela tem que sair daqui acreditando que você curou, que você libertou. É assim hoje. E ali, se você prestar atenção, diz que trouxeram eles ao sinédrio e os sumos sacerdotes começaram a questionar eles, dizendo expressamente: vós ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina. Olha só. Eles não queriam que ensinasse sobre Deus. Hoje as pessoas não querem que você conheça o Espírito Santo. Elas querem que você conheça a doutrina. Quem te liberta? O Espírito Santo. Quem te cura? Quem te transforma? Quem age na sua vida? O homem só é ferramenta. E quando ele não quer ser ferramenta, ele quer ser além da ferramenta, ele proíbe que você conheça o Espírito Santo. E quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Ou seja, falar de Jesus, falar de Deus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Aqui chegou o ponto que é para mim e para você. Até quando você vai obedecer o homem e vai fazer no altar aquilo que ele quer que você faça para a igreja dele ficar cheia de gente? Até quando? Porque hoje o homem, eu digo em geral, eu já passei por isso. Muitos nem querem, mas são forçados. E eu batia de frente. Então isso criou muita contenda para o meu ministério. Mas graças a Deus, como você vive dizendo, Deus proveu na minha vida, mas eu tive que ter uma atitude, ter uma ação para que ele tivesse uma reação. A reação que ele teve hoje é me deixar livre para falar do Espírito Santo, a verdade desta vida. E você, que o homem olha para você e fala: se você falar do Espírito Santo, você não prega mais. Você tem que falar de cura, de libertação, de prosperidade. Nós temos que trazer o povo para a nossa igreja, para ela ficar cheia. Viu? A igreja é você. E você não tem que levar o povo para a igreja, porque a igreja é você. Você tem que levar
o povo a acreditar em Deus para que o reino dele seja cheio e a sua vida seja recompensada por ele. Você consegue me entender? Hoje, nós, eu e você, por muitas vezes nos calamos em cima do altar para obedecer o homem. Mas Pedro falou, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E continuando, eu já estou acabando. Ele continuou dizendo assim, ó, o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Ele falou, como é que eu vou obedecer vocês e deixar de obedecer a Deus? Porque o Deus que eu obedeço ressuscitou Jesus, aquele que vocês colocaram no madeiro e decretaram que ele estava morto. Só que deixa eu falar, Deus vive entre nós hoje. Tá. E quando a gente se cala, não fala desta verdade, desta vida que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, nós estamos colocando ele no madeiro novamente, nós estamos crucificando ele novamente. Estamos dizendo, não, ele não faz, ele não liberta, ele não cura, ele não transforma. Quem faz sou eu, quem faz é o meu superior. Então vem para a minha igreja que você vai receber isso, você vai receber aquilo, você vai ser transformado. Você está mentindo, você está obedecendo o homem. E Pedro fala, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Melhor você voltar a falar de Espírito Santo do que falar daquilo que Deus pode fazer. Porque se a pessoa não tiver o feitor, ela não vai ter o feito na vida dela. Continuando, ele diz assim, ó, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou. Exaltou quem? Jesus Cristo. A príncipe e salvador. Aí você fala, irmão, você não vai ser salvo. Quem é você? Você não vai para a igreja hoje, você não vai ser salvo. Jesus deu salvação para todos. Agora cabe a nós permanecer na salvação. A salvação é nossa. Mas a gente só permanece na salvação dependendo de quem a gente vai obedecer. E você prega a palavra, mas você obedece o homem, não obedece a Deus, quem disse que você está salvo? Diz assim, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ele está te dando a oportunidade de se arrepender e de se redimir dos pecados. Se arrepender de obedecer o homem e se redimir, voltar atrás daquilo que você está fazendo errado e começar a fazer novo. O que eu estou fazendo errado? Você está deixando de pregar sobre o Espírito Santo e está pregando a vontade do homem. Para terminar, diz assim, ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Graças a Deus. É isso. Eu só vim aqui hoje abrir essa live rápido para dizer para você que Deus mandou uma mensagem através de Paulo naquela época e hoje está mandando através da minha pessoa. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Porque Deus faz, o homem engana. Melhor você voltar a falar desta verdade, desta vida, que é Deus, Jesus, Espírito Santo, Consolador, prega sobre Ele. Porque quando você apresentar Ele na vida das pessoas, as demais coisas serão acrescentadas. Não adianta você apresentar o milagre, a transformação, a cura, se entregar na vida da pessoa e não apresentar o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não tiver na vida dela, se ela não permitir isso, se ela não conhecer Ele, o que você apresentou, da maneira que chegar, vai embora. Então está na hora de você se arrepender de obedecer ao homem, se redimir do que está fazendo errado e passar a fazer o certo, que é falar do Espírito Santo.
Graças a Deus. É isso que eu tinha para falar de Deus para tua vida hoje. Você que estava assistindo o jogo e agora vai assistir essa live, reflita sobre isso. Você está dentro da igreja, mas você está falando do quê? Do milagre, da cura, da transformação? Ou você está falando daquele que faz tudo isso? Está na hora de deixar de obedecer o homem para obedecer a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima noite, um belo domingo e até quarta-feira às 19h30 na nossa live, em nome do Senhor Jesus. Amém?